Bom dia! A Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro desenvolve um programa voltado para as pessoas com deficiência. A finalidade é estimular a autonomia e contribuir para a inclusão no mercado de trabalho. E quem vai contar mais detalhes sobre o assunto é Flávia Rocha, gerente de inclusão no mundo do trabalho da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. Bom dia, Flávia. Bom dia, tudo Conta bom? pra gente como funciona o trabalho lá na Secretaria. A Secretaria Municipal, a SMPD, ela é responsável, em articular e promover políticas públicas garantidoras, do processo de inclusão social da pessoa com deficiência. Enfim, ela faz um papel aí de mediadora, de articuladora em relação às políticas públicas e também oferece atendimento às pessoas com deficiência. Atendimentos relacionados à reabilitação, a esporte, à cultura e ao trabalho. Eu estou como gerente do Programa de Inclusão no Mundo do Trabalho. A nossa ação tem por objetivo capacitar e qualificar pessoas com deficiência para o mercado de trabalho e empregá-las também, através de parcerias com empresas e órgãos não governamentais. É um trabalho imenso, não é, Flávia? É verdade. Quais os resultados que você já observou? Os resultados são muito positivos. Assim, existe a questão, do resgate da autonomia, existe a questão da pessoa com deficiência se sentir produtiva, se sentir capaz e mesmo a questão da família. A família, de alguma forma, ela consegue ver naquela pessoa com deficiência o potencial, ele passa, de alguma forma, a contribuir, como uma pessoa proativa, uma pessoa garantidora também, muitas vezes, da sobrevivência daquela família. Ele passa a ser um elemento fundamental em relação àquela família e à sociedade. A sociedade também passa a percebê-lo como uma pessoa capaz, produtiva. Os resultados são não só nessa esfera social, sim, de trabalho, mas também a gente tem aí um número, de 3 a 4 anos, de mais de 3 mil pessoas encaminhadas, nós tivemos aí mais de 800 contratações. E aí a gente entende que esse trabalho de mediação, de intermediação da mão de obra é muito importante como política pública para garantir essa inclusão, essa efetivação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. É um assunto importante. Como funciona, o processo seletivo dessas pessoas? O processo seletivo, no primeiro momento, nós temos uma equipe multiprofissional formada por fisioterapeuta, assistente social, terapeuta ocupacional, que fazem uma avaliação, que é uma avaliação laboral, onde se percebe, o interesse do candidato, a questão do tipo de deficiência, qual a deficiência que a pessoa possui, a escolaridade, os cursos que ele possui, e aí, de alguma forma, se compatibiliza também aos interesses da empresa que nos busca. É feita uma compatibilização do interesse do candidato, do perfil desse candidato, com o interesse da empresa. E aí é feito esse encaminhamento. As empresas têm que se cadastrar? As empresas têm que participar, sim, é feito através de um sistema online, sim, feito em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego, que tem um sistema que é pelo Ministério do Trabalho e Emprego, e aí as empresas são, através do sistema online, elas se cadastram e elas são nossas parceiras. E ali elas colocam, o perfil desejado, sim, e de alguma forma a gente tem todo um trabalho, enfim, de sensibilização, de mapeamento que é feito para dar um suporte a essas empresas em relação à efetividade dessa inclusão. A gente quer garantir de fato que a pessoa com deficiência seja incluída, que ela de fato ela garanta o seu espaço como trabalhador. Então o que a gente tenta de alguma forma trazer o acesso à informação às empresas e também, de alguma forma, trazer essa mediação para a pessoa com deficiência que, em algum momento, não se sinta preparada para ser incluída no mercado de trabalho. Mas o emprego só se dá através da secretaria ou também pode ser diretamente? Pode ser diretamente com a empresa, mas muitas vezes a empresa tem dificuldade em contratar essa pessoa com deficiência. E busca uma assessoria de vocês. E busca exatamente uma assessoria, uma consultoria. Vocês promovem também cursos profissionalizantes, capacitantes? Isso, não? Esses cursos profissionalizantes são feitos em parceria também com empresas e instituições, enfim, o Sistemas S. Nós temos também a parceria com o Pronatec, que nesse momento... Sistemas S, SESC, Senac. SESC, Senac, Senai, Firjan, enfim. Sim. E essa parceria, ela se dá de que forma, Nós, de alguma forma, fazemos essa avaliação, fazemos esse levantamento do perfil do candidato. O curso em si, ele traz para a gente também qual seria esse perfil que eles têm para esses cursos. Sim. Então, é feito um trabalho em conjunto. Existe um acompanhamento, uma supervisão que é feita durante os cursos, porque muitas vezes
existe também a dificuldade no lidar com a pessoa com deficiência. E isso a nossa gerência faz. A gente trabalha de alguma forma sensibilizando, orientando de como lidar. A gente entende que antes de mais nada, a pessoa com deficiência é uma pessoa. E como pessoa, ela tem qualidades e defeitos, mas a questão da abordagem é uma forma de orientar. Então, a gente trabalha com todos os tipos de deficiência, que vai da deficiência visual, auditiva, intelectual, à física, e a gente tenta, de alguma forma, trabalhar, né, com as empresas, seja através dos cursos, como a questão da empregabilidade, essa questão de trazer a pessoa como pessoa e do como lidar com esses tipos de deficiência. Né? Nesse sentido, o trabalho com as famílias também é importante. Né? O trabalho com as famílias é fundamental. Existe sim. Nós temos hoje na Secretaria o Núcleo Integrado de Atenção à Família, que é a UNIAF. Ele faz um atendimento e um acompanhamento às famílias. A gente é um órgão da Prefeitura e a gente atende aí a cidade como um todo, o município como um todo. Então, o nosso objetivo é o quê? É não só trabalhar com a pessoa com deficiência, como com as famílias que são fundamentais nesse processo de inclusão, de emancipação da pessoa com deficiência. Se as famílias, de alguma forma, não entenderem que essa pessoa com deficiência é importante, é capaz, é produtivo e precisa de uma autonomia, de fato, a gente não vai ter essa possibilidade de inclusão. Muitas vezes pode ser uma barreira. E para isso a gente precisa trabalhar em conjunto com essa família, como um incentivador, um estimulador desse processo de inclusão. Em vez de um suporte familiar, você pode ter até uma barreira mesmo, né? Exatamente, porque as barreiras são muitas, né? As barreiras são encontradas a todo momento. E principalmente a atitudinal, que a gente fala, né? Que é a da atitude do outro. Você falou agora há pouco do número de pessoas que foram encaminhadas, não é isso? Quantas pessoas foram encaminhadas, que você falou? De 3 a 4 anos, mais ou menos 3 mil pessoas. No universo de pessoas com deficiência no Rio de Janeiro, é significativo? O que a gente entende, né? A gente entende que existe muitas pessoas com deficiência, sim, mas a gente entende que o nosso trabalho é de extrema importância, porque, de alguma forma, essa questão de você conseguir chegar à pessoa com deficiência, de você orientar, de você preparar. A gente tem um trabalho de orientação profissional. E aí, existe a barreira já individual, exatamente, do próprio deficiente. Exatamente. De se aceitar, de entender a questão da deficiência, da própria família também compreender, né, que aquela pessoa, e entender que a pessoa com deficiência, ela tem a deficiência, mas ela é capaz, ela pode ser um trabalhador, enfim, fantástico. E muitas vezes surpreende muito mais do que a pessoa que, de repente, não tem deficiência. Então, não é a questão da deficiência, o que a gente coloca é a pessoa, o trabalhador. A deficiência vem como uma questão que a gente precisa entender, que ela precisa ter acesso, né? Ela precisa de acesso, acessibilidade, mas nada impede que ela possa desenvolver o trabalho tão bem ou muito melhor do que qualquer outro profissional. Pode falar, por favor. Enfim, a questão da família, a questão do encaminhamento na cidade, a gente entende sim que esse número, né, ele tem ampliado, né, essas ações. A demanda cada vez tem sido muito maior de procura de empresas, enfim, que buscam essa intermediação por perceber uma dificuldade muito grande em relação a encontrar essas pessoas com deficiência. Mas existe também uma questão que é a questão do perfil. Muitas vezes as empresas estão preocupadas em buscar a pessoa com uma deficiência leve, a pessoa, de repente, que não seja necessária um maior investimento em acessibilidade, como também a questão da escolaridade. Muitas vezes a questão da qualificação é posta como um dificultador, mas a gente entende que muitas vezes é a questão da sensibilidade, de você se sensibilizar. E aí a gente coloca muito esse trabalho junto aos gestores, à equipe, que é importante ter a vontade de receber essas pessoas, porque trabalho em qualquer espaço da empresa é possível, desde que facultado a acessibilidade, desde que proporcionado a ela essa possibilidade, né? Então, assim, esse perfil precisa ser flexibilizado. Eu não posso dizer qual tipo de deficiência a pessoa vai ter. A gente trabalha com todos os tipos de deficiência. Então, desde a pessoa com deficiência visual, a pessoa com deficiência intelectual, ela é capaz de trabalhar. E aí a gente, junto com a empresa, tem trabalhado essa questão do treinamento também. A empresa se disponibilizar a treiná-los, a capacitá-los. Ser um agente também, vamos dizer, de promoção desse usuário, de desenvolver essa pessoa, tanto pessoalmente
como profissionalmente. Então, é importante, então, trabalhar, na verdade, a mentalidade dos gestores, Exatamente. a conscientização desses gestores. não é isso? Exatamente. O suporte que vocês dão para as empresas é sempre nesse sentido? Ou vocês também prestam cursos ou outras coisas? A gente trabalha, a gente faz um mapeamento. O primeiro contato da empresa é feito, né? Esse cadastro online e após é feito o mapeamento. Esse mapeamento é o quê? É uma visita institucional, no qual é feita avaliada a compatibilidade da acessibilidade, não só a acessibilidade de espaço físico, arquitetônica, mas a questão da comunicação, a questão de qualquer recurso que possa facilitar essa interação e esse desenvolvimento profissional dessa pessoa, esse trabalhador. Flávia, bem rapidinho, quem quiser participar do projeto, como é que deve proceder? A primeira coisa é nos procurar, nós ficamos na Avenida Presidente Vargas, 1997, primeiro andar, no CIAD, Centro Integrado de Atenção à Família. É importante que venha com identidade, CPF, se tiver carteira de trabalho, se não tiver, é feito em parceria com a Secretaria Municipal de Trabalho, que é a nossa parceira, a carteira pode ser feita nesse posto. É um posto de referência, né, no município do Rio, que trabalham com 2 secretarias em prol do encaminhamento da capacitação para o mercado de trabalho. E eu queria só falar uma coisinha, que é a questão da palestra. Nós teremos uma palestra no dia 29 de abril de orientação profissional, no qual vão ser divulgadas vagas de trabalho e de cursos. Temos atualmente 600 vagas de trabalho. Maravilha, Flávia. Muito obrigado por sua participação aqui no Visual, ok? Muito obrigado. Obrigada. E para você, um bom dia.